Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Morro da Floresta. Eu sou a Claire e a gente vai estar trazendo esse quadro para o YouTube, para estar movimentando o YouTube, para estar tendo outro contato com vocês também. Eu não vou botar tudo a fogo, dizer que vai ser definitivamente um quadro, porque é bem corrido, bem puxado produzir o podcast, né? A gente tem a nossa vida pessoal também. Mas vamos tentar, não custa, né? Tentar. Então vai ser um quadro de respondendo comentários, dos comentários que vocês fazem no YouTube. E assim, todo fim de temporada, a gente geralmente faz conclusões, tem lives também que a gente usa para responder perguntas e responder comentários, né? E esse vai ser mais um espaço a ideia é fazer videozinhos mais curtos, respondendo alguns comentários. E, primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que comenta, que curte, que compartilha. Isso é muito importante para a gente, para o YouTube entregar mais os nossos conteúdos. E a gente está fazendo esses vídeos aqui também para gerar mais conteúdo aqui para o YouTube, para ele começar a entregar mais também. É tudo uma estratégia. Ao mesmo tempo que a gente gosta de estar se aproximando de vocês. Então, primeiramente, agradecer a todo mundo que comenta, né? Dar essa força que está dizendo para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, todo mundo que compartilha. Direto a gente tem uns booms de ouvintes que a gente sabe que alguém compartilhou em algum lugar nosso conteúdo e vocês estão vindo aqui nos assistir. Nos ouvir, né? Porque o podcast ele é mais ouvido e agora vocês vão estar podendo nos assistir também. Talvez reveze eu e o Zé nos conteúdos. E vamos ver se vai funcionar esse formato, o que a gente vai produzir a partir daqui. Eu espero que vocês gostem, já curte, já comenta, já garante o likezinho aí no curtir para não esquecer depois de curtir. E para começar esse quadro, eu vou trazer um comentário do André Leal. Eu quero ver se na edição de vídeo eu consigo subir aqui o comentário. Então, o comentário do André Leal. Primeiro também agradecer muito o André Leal, ele contribui bastante nos comentários, ele vem assistindo os episódios desde lá do começo e a gente vai acompanhando pelos comentários aonde ele está. Ele sempre agrega muito. Eu acho que essa é a principal ideia dos comentários, que a gente quer que incentivar vocês a comentar. É para agregar, para trazer experiência, para compartilhar coisas que funcionam aí, coisas que vocês viram, coisas que vocês assistem. E o André Leal tem sempre essa pegada, assim, ele correlaciona com outras coisas que ele vê, com coisas que ele faz. Pelo que eu entendi, parece que ele tem um sítio, não sei, ele fala bastante de vivências lá na propriedade dele, de coisas que ele faz, né? E essa, para mim, é a parte mais legal desse compartilhamento. Então, vamos começar. O André Leal ele comentou assim, ó, sobre a coleta de frutos nas ruas, eu acredito que seja o episódio... Esqueci de verificar essa informação antes. Qualquer coisa eu jogo aqui também. Eu vinculo o vídeo que tá. Ele comentou, sobre a coleta de frutos nas ruas, me lembrei de uma dúvida que eu tenho. Será ser bom para a saúde comer alimentos cultivados em áreas com trânsitos intensos de veículos, como estradas, vias expressas e coletoras muito movimentadas? Digo, pela contaminação do solo com microplástico dos pneus dos veículos, entre outros poluentes. Acho que nas ruas locais essa poluição é bem menor, fora a maior segurança para fazer a colheita devido ao menor trânsito. Então, o André ele traz uma questão de quando, por exemplo, a gente acha um pé de fruta na beira da estrada, né? Ele intensificou ali, né, de rodovias e tal, mas em estradas, ruas movimentadas na cidade e no meio urbano, vamos, né, generalizar aí. Espaços com muito movimento de trânsito que podem ocorrer contaminações. Então, o que eu decidi trazer para responder esse comentário? A gente tem algumas perspectivas para falar sobre essa situação, né? Então, a primeira coisa que eu quero trazer é entender que as plantas, elas sintetizam muitas coisas, né? Eu acho que esse é um ponto interessante desse comentário.
E eu vou trazer alguns exemplos, né? A planta tem mecanismos de sintetização. Então, ela faz a fitoextração, as plantas absorvem contaminantes, especialmente metais pesados, do solo pelas raízes, e os armazenam em suas partes aéreas, caule e folhas, que podem ser colhidos. Fitodegradação, metabolização. Plantas utilizam enzimas para quebrar contaminantes orgânicos, transformando-os em substâncias menos tóxicas ou inofensivas. Fitoestabilização. As raízes imobilizam os contaminantes no solo através de dissorção, precipitação ou complexação, impedindo que eles se espalhem para lençóis freáticos ou sejam transportados. Fitovolatização. A planta absorve contaminantes, metaboliza e libera composto menos tóxicos na forma gasosa. E fitoestimulação pela rizosfera, que a gente já falou em o episódio da terra, de matéria orgânica, que é o ambiente ali do solo ao redor das raízes, todo aquele conjunto de vidas. A planta estimula micro-organismos nos solos através das raízes a degradar poluentes orgânicos. Então, o principal ponto aqui é que a planta ela sintetiza várias coisas. E as principais coisas sintetizadas por elas vão para as regiões de caule e raízes. Tem estudos que falam que poucos contaminantes vão para a polpa em si. Então, quando a gente fala desses contaminantes químicos, biológicos, a planta ela consegue trabalhar muita coisa. Mas ainda se fala de resíduos, por exemplo, de metais pesados. Mas resíduos de metais pesados a gente já tem diariamente na nossa alimentação, assim, querendo ou não, é uma realidade. E o principal problema dessa coleta, nesses ambientes que o André falou, é a poluição do ar, pela liberação de carbono e outros poluentes. E esses poluentes, eles se concentram especificamente em maior quantidade na casca. A casca é justamente o mecanismo de proteção da polpa e da semente, e eles vão se concentrar aí. Então, quando a gente faz uma coleta de frutas em um ambiente assim, principalmente relacionado ao movimento de carros, o ideal é que se retire a casca, se for comer ali na hora, ou leve para casa e faça a higiene. Como é que é a higiene correta? Primeiro a gente higieniza em água corrente, esfregando toda a fruta, e isso é uma regra da vigilância sanitária, digamos assim, né, que é regulamentado pela vigilância sanitária, de higienização de frutas e verduras, né? Você vai lavar em água corrente e aí depois você vai botar numa solução com... Eu esqueci o nome aqui, chama de uma marca. Eu não vou fazer publi. Mas água sanitária, isso. Cada água sanitária vai ter lá no rótulo a diluição. E não consumir a casca, fazer a retirada da casca, né? Para poder se alimentar. Claro que o principal ponto também é observar o meio. Então, tipo assim, evita-se totalmente o consumo de frutas em regiões de esgoto, em esgoto não tratado, principalmente porque a gente sabe que tem sistema de esgoto que em sistemas de agrofloresta, por exemplo, que trabalham com resíduo de esgoto e ainda, né, vira adubo. Porque é isso, o que a planta absorve não é o que ela sintetiza e não é produto final, entendeu? Mas tá aí, claro que o esgoto ali dentro de um sistema de... Agora eu esqueci o nome, mas dentro da área de permacultura que faz os banheiros secos, claro que passa um processo de decomposição e tal. Então, o produto inicial, ele não é o produto final. Então, evita-se regiões de esgoto não tratado, cemitérios por causa do necrochorume, né, que é o resíduo dos corpos em decomposição, lixões, né, e ambientes que você sabe que ocorreu uma contaminação séria ali, né, vamos dizer, de mercúrio ou alguma coisa. Então, a recomendação é que se olhe o meio, né, onde essa planta está inserida, a intensidade do movimento,
e faça a higienização necessária. Não é recomendado de forma alguma o consumo de frutas que caíram no chão, porque daí entra uma outra complexidade de bactérias e pode ter urina, fezes de outros animais. Mas a recomendação principal, a partir de artigos, né, é essa higienização, preparo, evitar a casca, porque a principal concentração, né, dos contaminantes externos vão estar na casca, mas que os resíduos em polpa, eles são mínimos, são traços e são mínimos porque a planta trabalha muito bem ali, né? E a parte da fitoestimulação, que trabalha ali com a rizosfera, é um ponto-chave, né? Tipo, se a planta está inserida num ambiente minimamente que tem micro-organismos e estrutura, ela consegue lidar melhor, né? Mas a planta, ela sintetiza diversas coisas. Então é isso, tem um nível de segurança para se consumir. Retire as cascas, faça a higienização, retire as cascas, evite os que eu falei, que são os mais intensos, né, em questão de contaminação, mas de certa forma é seguro, né, porque se a gente amplia um pouco também mais esse debate, a gente é um podcast que estimula a plantar no ambiente urbano, onde você estiver, e incentiva uma comunidade de plantio, né, e quando a gente fala de crise alimentar, também acesso à comida, então a gente tem outros debates sobre acesso a essa comida no ambiente público, né? Sem terror alimentar e sem terror dessa contaminação, né? Tudo é um bom senso. Então, eu acho que sobre esse assunto é isso, mas agora no off, assim, ó, no off do off, eu não me aguento quando eu vejo uma frutinha no pé, não. Claro que, tipo, se for numa rodovia muito intensa, né, talvez eu leve para casa para higienizar, mas assim, ó, se é numa ruazinha, se é aqui no bairro, cara, achei acerola, tô comendo, achei jabuticaba, tô comendo, carambola, tô comendo, amora, meu Deus do céu. Se eu vejo um pé de amora, eu me acabo de comer, assim. É totalmente contra as normas da vigilância sanitária. Por isso que eu falei que é no off, não tô dando recomendação nenhuma, uma vivência real e sincera minha. Eu como mesmo. E eu fui uma criança que eu me criei comendo assim, né? Tanto na rua da casa da minha avó, quanto na horta da minha avó, comendo assim que eu digo sem lavar o alimento, né? Quando eu compro alimento, quando eu vou ingerir o alimento comprado de mercado, daí eu faço o processo de higienização certinho, porque para mim o problema maior tá dentro dos galpões, onde pode ter rato e outros bichos, né? Quando tá em ambiente de horta mais equilibrado, a gente tem acesso a uns outros bichos, mas eu vejo que são bichos que trazem menos problema. Mas é isso, na verdade eu tô botando a minha saúde em risco desde criança. Mas é isso, eu fui uma criança que eu me criei comendo essas frutas, assim, né? Eu ia com a minha avó pra roça e lá eu comia tudo, ervilha fresca, o moranguinho, o maracujá, as amorinhas, comia tudo. E aí também tem uma relação do corpo, não é imunidade, é imunidade. A imunidade tem uma ampla gama de micro-organismos que o corpo já se acostumou, então o meu corpo tem as barreiras aí para lidar, né? Mas, no geral, lavem suas frutinhas, sigam as normas da vigilância sanitária, mas eu não posso negar que uma fruta, assim, ó, comida no pé, tem seu valor, gente. Meu Deus do céu, parece que é 1000 vezes mais gostosa. Não sei se é porque, né, é porque é orgânico, diferente da que a gente compra. Até salivei, assim, ó. É muito gostoso, mas é totalmente contra as normas da vigilância sanitária. Eu coloco minha conta em risco, mas não recomendo, coloquem de vocês. Então, sempre que puder, lavem as frutas, as compradas e as achadas na rua.
E é isso, eu espero que tenham gostado. Um quadro mais curtinho, respondendo perguntinhas e comentários. Então, mandem perguntinhas e comentários. Mais uma vez, agradecer o André, que está acompanhando o podcast aí desde o começo, comentando várias coisas muito legais, muito interessantes. Gerem debate, conversem nos comentários. E comentem se gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem mais, se não gostaram. Não comente se não gostou, que daí eu fico um pouquinho triste. Mas se gostaram, comentem assim, gostei, façam mais, tá bom? Beijo, é isso. Muito obrigada por ouvirem o podcast. E florestas ou nada.